Feche os olhos por um momento e tente imaginar despertar em um mundo onde o sol simplesmente se recusou a brilhar por 18 meses seguidos. Não estamos falando de um breve eclipse solar ou de uma sequência passageira de dias nublados, mas de um manto de cinzas impenetrável que cobriu o céu de forma absoluta, transformando o meio-dia em um crepúsculo eterno, gélido e assustador. Naquela época, a escuridão não trazia o descanso da noite, mas sim um medo profundo e constante que habitava o coração de cada ser vivo. A luz solar era fraca, pálida e totalmente sem calor, como se o astro-rei estivesse em um estado permanente de agonia silenciosa, incapaz de sustentar a vida como conhecíamos. Hoje, nossa percepção de crise é quase sempre pautada por pequenos incômodos da vida moderna, como a falta momentânea de sinal de internet e a bateria do celular descarregada, ou a inflação que encarece o nosso consumo diário. Vivemos em uma era de relativo conforto tecnológico que nos protege das garras mais violentas da natureza. No entanto, houve momentos específicos na jornada humana em que a sobrevivência era uma loteria diária e extremamente cruel, onde o único prêmio possível era o privilégio de ver o sol pálido no dia seguinte. Contrastar nossa realidade atual com essas eras sombrias é fundamental para entendermos a fragilidade extrema da civilização perante forças que não podemos controlar ou prever. Entramos agora no ano de 536 depois de Cristo, uma data que o historiador Michael McCormick, da Universidade de Harvard, classifica sem hesitação como o início do pior período para se estar vivo em toda a história da humanidade. Se você acredita que os desafios contemporâneos são insuportáveis, 536 faria qualquer crise moderna parecer uma leve e passageira inconveniência. Foi o marco inicial de uma década de agonia que alterou permanentemente o curso da história global e quase levou a humanidade ao limite do esquecimento total, iniciando uma sequência de desastres em cadeia que durariam anos. Tudo começou com uma erupção cataclísmica, cujas evidências geológicas apontam ter ocorrido na Islândia. Esse evento vulcânico colossal lançou uma nuvem imensa de poeira e cinzas sobre a atmosfera terrestre, criando uma névoa seca que viajou rapidamente pelos hemisférios. Em pouco tempo, essa cortina de detritos cobriu a Europa, o Oriente Médio e vastas partes da Ásia. O resultado foi um inverno vulcânico sem precedentes históricos, que mergulhou o planeta em uma penumbra cinzenta, onde o Sol brilhava com a mesma intensidade da Lua, perdendo toda a sua capacidade térmica de aquecer o solo. As consequências imediatas foram absolutamente devastadoras para a agricultura e para o clima. As temperaturas globais despencaram de forma drástica, resultando no verão mais frio dos últimos 2 milênios. Relatos históricos da China descrevem com horror como a neve caiu em pleno mês de agosto, destruindo as plantações de arroz e condenando milhões de camponeses à inanição imediata. Na Europa, as colheitas apodreceram nos campos, incapazes de amadurecer sem a energia vital da luz solar. O sistema agrícola global, que era a base de toda a vida organizada, entrou em um colapso total, espalhando o desespero e a morte por todos os continentes. A fome global que se seguiu transformou impérios prósperos em terras de fantasmas e desolação. Sem pão, sem luz solar e com o gado morrendo aos milhares por falta de pasto, a desestruturação social atingiu níveis inimagináveis. Onde antes havia mercados vibrantes e estradas movimentadas, agora restava apenas o silêncio pesado de vilas inteiras que sucumbiam silenciosamente à desnutrição e ao frio constante. Mas a natureza ainda tinha um golpe final a desferir contra os sobreviventes, pois um corpo humano enfraquecido pela fome torna-se o terreno perfeito para os agentes patogênicos mais letais e agressivos. Com o sistema imunológico das populações devastado pela falta de nutrientes básicos, a porta foi aberta para a chegada da terrível peste de Justiniano.
Esta foi a primeira grande pandemia documentada de peste bubônica e que se espalhou através das rotas comerciais, atingindo o coração do Império Bizantino. O imperador Justiniano viu seu poder ser corroído, enquanto a praga eliminava entre 30% a 50% de toda a sua população. As ruas de Constantinopla ficaram apinhadas de cadáveres que ninguém tinha forças para enterrar dignamente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O efeito dominó, gerado pelo clima alterado, desencadeou décadas de miséria profunda, caos político e o início oficial da Idade das Trevas, em seu sentido mais literal e sombrio. A fome transformou o mapa geopolítico mundial e derrubou dinastias que pareciam eternas. Aqueles que sobreviveram aos primeiros anos de cinzas enfrentaram um mundo onde a ordem social havia desaparecido, dando lugar a uma luta primitiva pela existência básica sob um céu indiferente ao sofrimento. Este foi apenas o primeiro vislumbre do abismo que nossa espécie enfrentaria nos séculos seguintes de provação. A humanidade, no entanto, não encontraria repouso definitivo após os horrores indescritíveis do século VI. Centenas de anos se passaram, mas a fragilidade extrema da vida permanecia a mesma, apenas aguardando silenciosamente por um novo catalisador para o desastre global. Saltamos agora para o ano fatídico de 1347, um período sombrio em que o mundo parecia ter finalmente encontrado o seu fim, anunciado nas Escrituras. Desta vez, a ameaça não veio do céu em forma de cinzas vulcânicas, mas desembarcou silenciosamente nos movimentados portos da Crimeia e escondida nos porões escuros de navios mercantes que traziam sedas preciosas e especiarias raras do Oriente. A peste negra não foi apenas uma crise sanitária passageira, foi uma ruptura total e traumática na alma da civilização medieval europeia. O agente causador, a bactéria Yersinia pestis, viajava de forma invisível através de pulgas que infestavam os ratos pretos, transformando as prósperas rotas comerciais em caminhos de morte inevitável e sofrimento atroz. A biologia do medo absoluto que se instalou naqueles anos era algo sem qualquer precedente histórico conhecido. Sem o conhecimento científico que possuímos hoje sobre os micro-organismos, as pessoas daquela era enxergavam a praga como uma punição divina direta, implacável e incompreensível. O terror gerou cenas de fanatismo religioso extremo e desesperado, e onde grupos de flagelantes percorriam as cidades europeias açoitando-se em praça pública, acreditando piamente que o sacrifício do próprio sangue humano poderia aplacar a fúria de um Deus enfurecido. No entanto, a doença mostrava-se cruelmente indiferente à fé fervorosa ou à classe social elevada. Os bubões negros e fétidos, aqueles inchaços dolorosos nas axilas e na virilha, que escureciam a pele até o preto profundo, tornaram-se o estigma visual de uma sentença de morte rápida e solitária. O cheiro de decomposição começou a dominar as ruelas das cidades, onde os sistemas de esgoto inexistentes apenas aceleravam o banquete macabro dos roedores que se proliferavam. O colapso da estrutura social básica foi o aspecto mais cruel desse período histórico. Em uma era pautada por laços comunitários e familiares profundos, e a peste negra forçou o ser humano ao seu estado mais primitivo e egoísta de sobrevivência. Relatos da época descrevem como a empatia humana simplesmente evaporou, sob o peso do medo paralisante do contágio. Pais, movidos por um instinto cego de autopreservação, abandonavam seus filhos febris em casas trancadas. Padres, que deveriam oferecer o conforto final da alma no leito de morte, fugiam ou recusavam-se terminantemente a dar a extrema unção aos moribundos, por medo de que o hálito da morte os alcançasse. A morte perdeu toda a sua solenidade, tornou-se um fardo logístico cotidiano e insuportável. Não havia mais rituais ou despedidas dignas, apenas a pressa frenética de jogar corpos em valas comuns,
antes que o sol se pusesse. A dignidade humana parecia ter morrido antes mesmo do corpo físico sucumbir à febre. Aí o impacto demográfico foi brutal e massivo. Cerca de 1/3 da população total da Europa foi dizimada em poucos anos, e o continente levou quase 2 séculos inteiros para recuperar os níveis populacionais anteriores à praga. Mas a história é cíclica em suas dores, e a humanidade provaria, séculos depois, que poderia ser muito mais letal do que qualquer bactéria natural. No século XX, a terceira era de horror absoluto não foi causada por um patógeno microscópico ou por um vulcão distante, mas pela própria engenhosidade humana voltada para a aniquilação industrial e metódica. A era da guerra total, entre os anos de 1939 e 1945, representou o ápice sombrio da industrialização da morte em larga escala, diferente das crises de 536 ou 1347, onde o inimigo era externo e incompreendido. Aí na Segunda Guerra Mundial, o inimigo era o próprio homem, movido por ideologias genocidas e um aparato tecnológico destrutivo sem precedentes. A sobrevivência cotidiana tornou-se uma ciência de sombras, sorte e resiliência absoluta. O Holocausto transformou o extermínio sistemático de seres humanos em uma linha de produção eficiente e fria, enquanto o cerco desumano, a Leningrado, forçava civis inocentes a escolherem diariamente entre o frio insuportável e a fome que levava ao desespero canibal. As bombas atômicas que iluminaram o céu de Hiroshima e Nagasaki mostraram que tínhamos finalmente alcançado o poder divino e terrível de apagar a civilização inteira por nossa própria vontade, sem depender de erupções vulcânicas ou pestes biológicas. O terror para um civil médio naquela época era constante, opressor e paralisante. A incerteza de se sua casa ainda existiria ao amanhecer, ou se um caminhão militar pararia silenciosamente à sua porta no meio da noite, criava uma tensão psicológica que duraria gerações inteiras. A comida foi transformada em uma ferramenta cruel de controle e extermínio, como visto no horror do Holodomor e nas táticas de terra arrasada, onde campos férteis eram queimados deliberadamente para garantir que a população local morresse de inanição lenta. A humanidade perdia ali o seu último resquício de inocência civilizatória. O trauma transgeracional dessa era de guerra mecanizada deixou uma cicatriz profunda na consciência global, forçando-nos a questionar se o progresso técnico realmente valia o preço da nossa própria alma. Sobreviver a esse período exigia não apenas sorte física, mas uma capacidade quase sobre-humana de manter a sanidade, enquanto o mundo civilizado abraçava deliberadamente o abismo. Ao observarmos essas 3 janelas temporais de agonia absoluta, percebemos que a humanidade foi testada em suas fibras mais fundamentais por forças distintas e avassaladoras. No ano de 536, fomos vítimas da indiferença cega da natureza, um inverno vulcânico eterno que nos reduziu à fome primitiva e ao silêncio das colheitas perdidas, sob um manto de cinzas que sufocou o brilho do sol. Em 1347, fomos caçados por um inimigo microscópico e invisível, uma biologia predatória que transformou o simples toque humano em uma sentença de morte e nossos próprios corpos em fardos de putrefação rápida e fétida. Já no século XX, aí entre 1939 e 1945, o horror foi forjado por nossas próprias mãos e mentes, provando que a engenhosidade humana, quando desprovida de bússola ética, pode ser mais devastadora do que qualquer cataclismo geológico ou peste biológica. Esse fio condutor revela uma evolução sombria. Passamos da vulnerabilidade climática extrema para a fragilidade biológica e, finalmente, para a autodestruição deliberada e industrial. No entanto, o paradoxo do sobrevivente nos ensina que, mesmo sob o peso desses cenários apocalípticos, a espécie humana demonstrou uma resiliência que beira o inexplicável.
Após cada uma dessas quedas monumentais no abismo, não apenas nos reerguemos, mas também fomos capazes de inovar e reconstruir a civilização a partir das cinzas e dos escombros emocionais. Há uma lição profunda na forma como esses períodos de trevas forçaram saltos evolutivos na nossa organização social e técnica. Considere o impacto inesperado da peste negra, por exemplo. Por mais macabro que pareça aos nossos olhos modernos, a morte em massa de camponeses no século XIV acabou por criar uma escassez de mão de obra sem precedentes na Europa medieval. Esse fato histórico, embora nascido de uma tragédia indescritível, alterou permanentemente o equilíbrio de poder da época. Com menos trabalhadores disponíveis, os sobreviventes puderam exigir maior liberdade, dignidade e remuneração, plantando as sementes que levariam à desintegração definitiva do sistema feudal e, eventualmente, ao florescimento cultural e científico do Renascimento. Foi a dor extrema que, ironicamente, se abriu a porta para a modernidade que conhecemos hoje. Da mesma forma, as cicatrizes profundas deixadas pela Segunda Guerra Mundial não apenas alteraram as fronteiras geográficas, mas também forçaram a criação de estruturas diplomáticas e direitos humanos fundamentais que hoje consideramos garantidos e imutáveis. Vivemos atualmente no que os historiadores podem um dia chamar de um parêntese de ouro, uma era de estabilidade relativa, onde nossas maiores crises empalidecem diante da agonia de quem viveu o ano sem sol, ou o cerco implacável de Leningrado. O que hoje chamamos de estresse cotidiano, a falta momentânea de conectividade digital, ou as flutuações de um mercado financeiro globalizado, é, na verdade, um luxo que os sobreviventes daquelas épocas nem sequer poderiam conceber em seus sonhos mais ousados. Essas três eras nos ensinam que a civilização é uma construção frágil, um castelo de cartas mantido de pé pela cooperação científica rigorosa e pela diplomacia contínua. A ciência que nos salvou de patógenos modernos e a diplomacia que evita o uso de ogivas nucleares são os muros invisíveis que nos protegem de retornar ao caos absoluto do passado. Sem a vigilância constante e o estudo atento da história, a sociedade pode facilmente decidir repetir seus atos mais cruéis por pura arrogância ou negligência humana. A pergunta que ressoa através dos séculos é inquietante. Se você pudesse escolher uma dessas eras para testar sua própria resiliência, qual delas seria? Escolheria enfrentar o frio eterno de 536 e a incerteza biológica de 1347, ou a violência ideológica de 1945? Ou será que nossa aparente fragilidade moderna é, na verdade, nossa maior conquista civilizatória? O fato de podermos nos dar ao luxo de priorizar o bem-estar mental e o conforto pessoal é o prêmio final por milênios de luta bruta contra o extermínio. Somos os herdeiros diretos de linhagens de pessoas que se recusaram a morrer quando o céu escureceu e a peste bateu à porta. Convidamos você a refletir. Qual outra era da história humana você considera absolutamente insuportável e por quê? Deixe sua opinião nos comentários, pois entender o sofrimento dos nossos antepassados é a melhor forma de valorizar o privilégio estatístico que é estar vivo no século XXI. A de estudar o passado mais sombrio não é um exercício de morbidez, mas um ato de gratidão e preservação da memória. A história é um ciclo de sombras e luzes, e somos nós que agora carregamos a tocha, cientes de que a resiliência humana é a única força capaz de transformar o fim do mundo em um novo começo vibrante.